Reatar o casamento é a coisa certa? Tem dois textos bíblicos que tratam desta questão. Precisam ser analisados separadamente. É isso que eu vou fazer. A resposta para a pergunta ocorre durante ou no final da explicação de cada versículo. Tem uma série de vídeos sobre casamento aqui no canal. Ao término deste vídeo, você pode acessar o card aqui em cima ou acessar as opções que aparecem no final do vídeo. Então, vamos para o primeiro texto, no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, versículos do 1 ao 4, que diz: Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar e lhe fizer carta de repúdio e lhe a der em sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua esposa, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Este texto é justamente o texto o qual Jesus Cristo, no Sermão do Monte Sião, fez referência em Mateus, no capítulo 5, versos 31 e 32, quando disse: Também foi dito na lei mosaica, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E ele continua: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e quem se casar com a repudiada comete adultério também. E é também o mesmo texto que os fariseus usaram em Mateus, no capítulo 19, versos 7 e 8, quando quiseram colocar Jesus contra a parede, dizendo: Por que mandou Moisés aos maridos darem carta de divórcio para a sua esposa? E Jesus teve que responder a eles com firmeza, dizendo: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Nesta passagem bíblica de Deuteronômio, capítulo 24, versos do 1 ao 4, se trata dos casamentos e divórcios já em curso, quando Deus deu a lei por intermédio de Moisés no Monte Sinai para o seu povo. Antes de Deus entregar a lei, já haviam pessoas divorciadas que haviam contraído outro casamento. O texto também trata dos casos de divórcios na nação em que a esposa era rejeitada pelo marido e mandada embora com uma carta de divórcio feita pelo marido, sem que tivesse cometido ela, a esposa, nenhuma imoralidade sexual. Esta lei de Deuteronômio, capítulo 24, versos do 1 ao 4, não normatiza o divórcio conjugal, apenas descreve a situação. Ela normatiza apenas que a esposa rejeitada pelo marido, depois de contrair outro casamento, não pode reatar
o casamento com ele, mesmo se ficar viúva do segundo marido. Tem cristão que não entende estes fatos e pensam que Moisés afrouxou a lei que Deus deu no Sinai para o povo obedecer. Moisés nunca afrouxou e nem invalidou a lei de Deus em nenhum dos seus pontos. Moisés jamais retirou um tio ou acrescentou um jota da lei de Deus. Esta lei, em Deuteronômio, capítulo 24, versos do 1 ao 4, Deus a institui para regular os divórcios em curso antes da lei ser dada, bem como os casos em que maridos, sem motivo, se divorciam da sua esposa. É importante lembrar que quando Deus dá a lei ao seu povo, o povo já tinha 4 séculos de formação e existência no Egito. A nação hebraica começou a sua formação, o seu início, o seu crescimento populacional dentro de outra nação, a nação egípcia. Deus tirou o seu povo do Egito e, na saída do outro lado do Mar Vermelho para o lado do deserto, no Monte Sinai, Deus dá a sua lei para ser a lei nacional do seu povo. Como seriam tratados os casos de divórcios anteriores à lei e os casos de um marido sem motivo legítimos, os motivos instituídos na própria lei, se divorciarem da esposa? Então Deus institui o seguinte: o homem que se casar e a esposa não lhe for agradável ou encontrar nela coisa indecente e o marido se divorciar dela sem motivo, os motivos contidos na própria lei, este marido não poderá reatar com ela caso venha ela ser rejeitada pelo marido atual ou ficar viúva. No verso 4, o Senhor Deus diz: é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. A lei do Senhor determina a imoralidade sexual e o adultério como pecado mortal. O marido e a esposa que tiverem relação sexual fora do casamento ou praticar imoralidade sexual cometem pecado mortal. Contudo, a dureza do coração do marido em se divorciar da sua esposa, sem motivo descrito na lei, também é pecado. Pecado não é somente os pecados mortais na lei divina, mas também os pecados não mortais, como ensina o apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 5, versos 16 e 17. Diz ele: toda iniquidade é pecado, há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Os fariseus quiseram colocar Jesus Cristo contra a parede nesta questão, conforme Mateus, no capítulo 19, verso 3, chegaram ao pé de Jesus, os fariseus, tentando-o. Jesus Cristo desmascarou o coração pecaminoso de todo aquele sem motivo, que é adultério, imoralidade sexual, se divorcia do seu cônjuge. Exatamente isto que Jesus disse aos fariseus que quiseram experimentá-lo. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio, desde o princípio, lá no começo, não foi assim. Mateus capítulo 19, verso 8. Com isso, Jesus coloca a verdade contra os fariseus, que temiam os pecados mortais, ou seja, os pecados para a morte, aqueles que implicam em pena de morte, como é o caso do pecado de adultério e imoralidade sexual, mas os demais pecados que não são pecados mortais, ou seja, pecados para
a morte, como afirma o apóstolo João, eles, os fariseus, não faziam o menor esforço para abandoná-los. Jesus Cristo desmascara os fariseus ao desvendar que obedeciam estritamente aquilo que implicava em pena de morte, mas não por temor reverente a Deus e temor à morte eterna. Voltando a Deuteronômio, capítulo 24, versos 1 ao 4, o texto não é lei normativa para o divórcio e novo casamento, mas uma descrição da atitude de alguns maridos se divorciarem da sua esposa sem que ela tenha cometido adultério, e da atitude da esposa rejeitada se casar com outro homem, o que é normativo no texto, ou seja, o que é lei é que a mulher não pode reatar com o marido que a rejeitou depois de ela ter contraído outro casamento e se casado com outra pessoa. Agora, pelo fato de a lei do Sinai não proibir o marido de se divorciar da sua esposa, não quer dizer que seja correto se divorciar. Jesus Cristo disse, é errado e é pecado, ainda que a lei mosaica não proíba, porque Deus estabeleceu como algo errado o divórcio no começo do mundo, no princípio da criação. Eu apresentei, portanto, o primeiro texto sagrado da lei mosaica em Deuteronômio, capítulo 24, verso 1 ao 4, que proíbe, não com imperativo mortal, a esposa reatar o seu casamento com o marido anterior, que a rejeita, com divórcio. Eu tenho segurança em afirmar que o mesmo se aplica ao homem que foi rejeitado pela esposa, depois de ter contraído outro casamento e se separado em seguida ou ficado viúvo, não poderá reatar o casamento com a esposa anterior. Este princípio regulador da lei de Deus é para todos os tempos e lugares do mundo. Ele proíbe reatar casamento se um dos cônjuges, ou os dois, depois de se separarem e se envolverem em relacionamento sexual de qualquer natureza, casual ou não, ou qualquer tipo de depravação sexual. Agora, apresento o segundo texto das Sagradas Escrituras, o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versos 10 e 11, ensina aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique em casa, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Ou seja, que a esposa não se aparte do seu marido e que o marido não deixe a sua esposa. Agora, em caso de divórcio, que fiquem sem se casar ou que se reconciliem com o marido. O apóstolo Paulo não ensina o contrário de Deuteronômio, capítulo 24, versos do 1 ao 4. Aqui, em Deuteronômio, a lei é para o povo da nação hebraica e em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 e 11, Paulo escreve para o povo de Deus espalhado por todas as nações da terra, mas é o mesmo ensino e o mesmo fundamento e princípio. Primeiro, ele diz, nenhum casal se divorcie. Segundo, se houver divórcio, claro, conforme Jesus Cristo disse, por causa da dureza do coração humano, só pode reatar o casamento se a mulher não tiver contraído casamento ou mantido relação sexual com outros homens. O mesmo aplica-se ao marido divorciado. O ensino geral das Escrituras Sagradas ensina que o homem
deve se manter em castidade e pureza, se guardando para o casamento. É bom que isso fique bem claro, porque esta cultura moderna, marxista e progressista, antipatriarcal e antibíblica, se queixa e acusa a Bíblia, a Igreja e os cristãos com um imperativo que Satanás criou para acusar Deus, que é a palavra machismo e suas derivações. Voltando à pergunta no início do vídeo, casamento é a coisa certa? Tanto o texto de Deuteronômio, capítulo 24, versos 1 ao 4, quanto o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 e 11, nos ensinam que o casamento só pode ser reatado se os cônjuges separados não tenham se casado de novo ou vivido na prática liberal do sexo. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Tem muitos cristãos precisando ouvir esta palavra de Deus. Compartilha e compartilha muito. Também deixe o seu comentário, o seu alô aqui embaixo do vídeo. Deixa também aquele like. Assim, você estará contribuindo com o canal para que ele se torne mais relevante e alcance mais dos nossos irmãos pelo Brasil e pelo mundo. Valeu, Deus abençoe você e a gente se encontra no próximo vídeo.